Fala pessoal, Eduardo Lapa, Fernando Figuinha falando aqui diretamente do Congresso American Heart. Estamos aqui no segundo dia do evento e muito trial interessante sendo apresentado aqui hoje. A gente separou aqui para vocês 3 trials. Figueiredo, posso começar? Manda ver. Vou começar com o trial Clear Synergy, bem interessante. Vê, a gente sabe que o paciente que faz uma síndrome coronariana aguda, Figueiredo, se a gente ficar acompanhando ele ali durante 1, 2, 3 anos, ele tem o chamado risco residual, certo? Que é, ou seja, a chance do cara ter um novo infarto daqui a 1 ano, 2 anos, coisa do tipo. E a gente sabe que esse risco residual, ele não é irrelevante, né? Algumas casuísticas colocam ali 7, 10% de recorrência de eventos aí nos próximos anos. E aí, uma grande área da cardiologia é justamente como diminuir esse risco residual. E a gente já faz muita coisa em relação a isso, com controle de pressão, controle de lípides, etc. Mas a gente sempre quer mais, né? Sempre quer diminuir ao mínimo aí esse risco residual. O estudo Clear Synergy, Figueiredo, ele avaliava 2 hipóteses. Ele foi um estudo fatorial, ou seja, ele testava 2 intervenções ao mesmo tempo, que era hipótese inflamatória, usar colchicina para esses pacientes, a gente já vai falar daqui a pouquinho dele, e o outro era antagonismo mineralocorticoide usando a boa e velha espirono, certo? Como é que era então o estudo? Eles pegaram ali mais de 7.000 pacientes, praticamente todos que chegavam com infarto com supra, que eram submetidos a angioplastia precoce, com stent, tudo bonitinho. E esses pacientes então eram randomizados para receber placebo ou colchicina, ou placebo ou espironolactona. Isso quer dizer que tinha 4 grupos de pacientes. O cara podia receber placebo e placebo, placebo mais colchicina, placebo mais espirono ou colchicina mais espirono. Sim. Certo? Perfeito. Beleza. Então é um estudo fatorial, 2x2 e tal. A gente já tinha sabido ali dos resultados da parte da colchicina uns 10, 15 dias atrás no congresso do TCT. E que foi um estudo neutro, não mostrou benefício com a colchicina, foi meio balde de água fria. A colchicina, a gente lembra que tem 2 grandes trials, né? O COLCOT e o LODOCO 2, ambos publicados no New England. O primeiro em síndrome coronariana aguda, o segundo em coronariopatia crônica, ambos positivos. A colchicina entrou nas diretrizes, né, de coronariopatia tanto crônica quanto aguda, né, as internacionais. Na maioria das diretrizes com grau de recomendação fraco, 2B, mas na de coronariopatia crônica, né, que saiu da europeia agora há pouco, né, 2, 3 meses atrás, ganhou até um 2A. Sim. Mas aí veio esse balde de água fria. Por quê? Porque é o maior estudo que a gente tem de colchicina, né, em coronariopatia aguda. Mas, Eduardo, por que você está falando isso? Porque o da colchicina nem saiu nesse congresso. É fato. Mas como é o mesmo estudo, a gente está falando aqui porque é um ponto importante. O que é que saiu hoje aqui no segundo dia? A análise do grupo espironolactona. Então, mais uma vez, mais de 7.000 pacientes, muito bem tratados precocemente. A maioria KILIP-1, tranquilinho ali e tal. E o que é que foi visto, Figueiredo? Não teve diferença você usar espirono, né? Não diminuiu o desfecho cardiovascular. Um ponto interessante é o seguinte, a gente já usa espirono, eplerenone pós-infarto naquele grupo meio Ephesus style, né? Paciente com fração de ejeção menor do que 40%, que tem ou sintomas de C ou tem diabetes associado. Isso não muda, você continua usando. A questão é se a gente iria ampliar essa indicação, não ficar restrito só a esse subgrupo que o Ephesus avaliou 20 anos atrás, ou se a gente ia passar espirono de rotina ali pós toda a síndrome coronariana aguda. O estudo sugere que não. Agora, um ponto bem relevante, Figueiredo. Na discussão do artigo, o moderador ele colocou lá a evolução dos trabalhos ali, né, pós-infarto. E se você for comparar, por exemplo, o Ephesus de praticamente 20 anos atrás, com esse Clear Synergy de agora, a mortalidade do Ephesus era 5, 6 vezes maior do que foi nesse estudo. Sim. Por que isso é importante? À medida que os fatores ali, o risco do paciente vai diminuindo com o passar dos anos, obviamente é mais difícil você diminuir. Né? Então, esse foi um dos pontos que o pessoal discutiu muito. Aparentemente, né, pelos dados ali, nos últimos 20 anos evoluiu muito o tratamento, cada vez mais reperfusão precoce, estatina em dose alta, controle de pressão, tudo isso que a gente falou. E vai se tornando mais difícil você mostrar uma diminuição de risco relativo e absoluto, porque o paciente já tem pouco risco no final das contas, certo? Esse foi o primeiro trabalho que a gente separou, que foi 2 partes, né? A gente falou da colchicina e falou da espirono. Fala agora, Figueiredo, lá em outra sala, enquanto eu estava vendo esse daqui, aí teve outra sala que você estava, que eles falaram subanálise do estudo Summit, estudo que saiu ontem. Se você não viu o resumo do primeiro dia ainda, procura aqui no YouTube, está aqui pertinho, porque a gente falou bastante do Summit, mas fala aí agora em detalhes, vou te passar o microfone para você dizer quais foram os insights que eles falaram hoje. Perfeito.
Então eles apresentaram uma subanálise do Summit. Então o Summit a gente já viu, né, foi um estudo que reduziu em 38% o desfecho primário de morte cardiovascular e piora de C em pacientes com IC-FEP e obesidade. E a ideia dessa subanálise era ver o porquê que teve esse benefício. Com a tizepatida. Com a tizepatida, que é a medicação que foi testada. Então eles testaram vários parâmetros que tentavam exatamente compreender o benefício da tizepatida nessa síndrome cardiorrenal. A gente sabe que paciente com IC-FEP, cerca de 2/3 aí vão ter obesidade, muitos têm doença renal crônica, que tem se discutido bastante, né, a síndrome cardiorrenal metabólica. E eles testaram 6 parâmetros, falando brevemente aqui os resultados. Reduziu um pouco a pressão arterial sistólica, reduziu em 4 milímetros de mercúrio, reduziu NT-proBNP e troponina ultrassensível, então sugerindo um pouco menos de lesão miocárdica. Melhorou discretamente ritmo de filtração glomerular e albuminúria, também um benefício renal da medicação da tizepatida. E teve também uma melhora de volume plasmático. Então vários benefícios, a parte inflamatória, né, reduziu 43% do PCR. Então por todos esses motivos que eles analisaram ao final de 52 semanas desses pacientes que foram tratados no Summit, eles sugerem que a tizepatida e essa classe de medicações, aí, a tizepatida mais especificamente com efeito dual, né, em GLP-1 e GIP, conseguiriam ter um benefício então na síndrome cardiorrenal metabólica e na IC-FEP mais especificamente, que foi o que foi testado no estudo, né? Boa, interessante que muitas vezes tem isso, né, Figueiredo? Você mostra o trial principal mostrando que tem benefício e depois você vai rebuscar mais para saber o que é que pode justificar aquele benefício. É só perder peso, tem esses outros efeitos inflamatórios, etc., envolvidos, né? E vai se postulando as hipóteses diagnósticas ali e fisiopatológicas. Bem interessante essa análise do Summit. Terceiro trabalho que a gente separou hoje, pessoal, Figueiredo, foi o EMBALV. E aqui é bem interessante, vê. Lembro que desde a época da residência a gente ficava naquela discussão, certo? Estou lá com um paciente valvopata que colocou uma prótese biológica ou em posição mitral contra aórtica, tanto faz. Lembra que tinha aquela conversa que você está botando material exógeno lá, né? E que enquanto ele não é epitelizado nos primeiros 3 a 6 meses, teria um risco ali através da tríade de Vishal, né? De ter uma hipercoagulabilidade, formar trombo e tal, né? Sim. Quando a gente já estava na residência lá, 2009, 2010, já tinha essa discussão. E aí, o que é que eu preciso fazer com esse paciente? Tinha gente que não fazia nada, tinha gente que mandava fazer a AS durante o tempo, outros grupos, diretrizes internacionais, recomendavam fazer varfarina durante 3 a 6 meses e tal. Ok. Em que pé estamos nisso agora? Na hora que você vai para as diretrizes, elas são bem conflitantes. Por quê? Você vai para a diretriz brasileira. A tendência é você não fazer nada, porque ele bota classe 2B, você usava farina ou AS. 2B é aquilo, né? Conduta de exceção. Conduta de exceção. Quando você vai para a americana e para a europeia, né? Uma recomenda fazer de 3 a 6 meses, outra manda fazer 3 meses apenas. Uma diz para colocar aspirina sozinha se for e prótese aórtica e colocar varfarina se for mitral. Enfim, tem uma grande discussão aí no meio e isso acontece em grande parte porque boa parte desses dados vem de estudos observacionais. Sim. O que esse estudo em EMBALV fez foi o seguinte: considerando que eu vou fazer durante 3 meses anticoagulante para esse paciente, e realmente é o que a maioria das diretrizes recomenda, internacionais, considerando que eu vou fazer, o paciente colocou prótese biológica mitral aórtica, eu vou fazer anticoagulante durante 3 meses pelo menos, será que varfarina e um anticoagulante oral direto, tipo edoxabana, será que dá no mesmo? Porque se der no mesmo, top. Eu vou preferir um anticoagulante novo, né? Direto, porque ele é muito mais simples de administrar e tal, né? Não tem que ficar dosando INR e tal. E aí foi isso que eles viram, né? Comparando ali centenas de pacientes que colocavam a maioria prótese biológica aórtica. Eles separaram em 2 grupos, um grupo recebia varfarina, outro grupo recebia edoxabana, e eles foram acompanhar tanto o desfecho de eficácia, né, para ver se diminuía eventos embólicos, quanto de segurança, para ver se sangrava mais, menos, etc. O que é que se encontrou em termos de eventos tromboembólicos, que é o maior medo? Né? Foi praticamente igual. Teve um evento só no grupo da edoxabana, 3 no grupo da varfarina. Em relação a sangramento, até surpreendeu um pouco que teve até mais sangramento no grupo da edoxabana do que da varfarina, mas... Exatamente, mas no da varfarina teve um fatal, sangramento intracraniano. Então teve menos sangramento, mas ele foi mais grave. Ah, beleza, então a partir de amanhã posso passar então a edoxabana para o meu paciente, que botou uma prótese biológica. O que rolou na discussão, e foi bem interessante, né, na discussão do artigo, foi o pessoal ratificou muito a questão que teve muito pouco evento embólico
nos dois grupos, né? E aí na hora que tem muito pouco evento, fica difícil você comparar, né? Porque um de um lado, 3 do outro, né? Enfim, complicado. Então, o pessoal que estava discutindo lá falou, olha, a gente ainda precisa de mais dados nesse sentido e tal. Não vou nem ficar só nesse ponto, não. Eu vou ainda provocar mais ainda. Talvez a maior dúvida que a gente tenha é, eu preciso fazer alguma coisa de fato? Sim. Que aí o que é que eles falaram lá? E teve uma pergunta da plateia que foi isso, Figueiredo. No grupo que usou a varfarina, normalmente a gente considera que a varfarina está sendo bem usada quando ela tem acima de 70% da faixa de tempo, das dosagens, está entre 2 e 3, certo? Perfeito. 70%. Você sabe quanto é que foi a taxa ali nesse estudo? 70%? Não. Não sei não. 19% só. Rapaz, é muito pouco. Muito pouco. E ainda assim, apesar de ser só 19%, teve pouquíssimos eventos trombóticos, embólicos no grupo que estava usando a varfarina. Mesmo ele não estando usando, né, aquela Brastemp. Já que estava precisando realmente usar a varfarina. Exatamente. E aí foi o que o pessoal questionou. Olha, se você estava usando a varfarina, ela estava tão pouco tempo eficaz ali e ainda assim teve pouco evento, será que vale a pena anticoagular Herol? Então, assim, se a gente fosse resumir muito esse cenário aí de prótese biológica os primeiros 3 meses, a gente teria 4 cenários possíveis. Não fazer nada, deixar apenas aspirina, que é razoavelmente tranquilo, né? Risco de sangramento não é tão alto, tal, tá todo mundo acostumado, baratinho. Terceiro braço, usava a farina, que a gente sabe que é um pé no saco, ficar vendo INR, aquela coisa toda. Quarto, usar anticoagulante oral direto, que tem a questão do custo de todo jeito. Temos a resposta definitiva de qual desses 4 caminhos adotar? Não temos. Não temos. Continuamos sem essa resposta, por enquanto, certo? Mas tudo bem, de todo jeito, um estudo relevante, porque a gente não tinha, né, estudo voltado especificamente usando DOAC nesse período dos primeiros 3 meses, então, querendo ou não, é um dado a mais ali, mas que está longe de matar essa questão do que fazer. É um campo que a gente precisa de mais evidência, na verdade, né? A gente precisa de mais estudo. Exato, mas longe de matar esse questionamento que a gente tinha, né? Então é isso, pessoal. Aqui o resumo do segundo dia. Obviamente tem vários outros trabalhos publicados aqui. Esse foi os que a gente reservou para você aqui desse segundo dia, mas lembra você que teremos, né, assim que acabar o congresso aqui, já nos dias subsequentes a gente vai liberar a mega revisão do congresso, dos 3 dias do congresso, né? E essa daí, Figueiredo, acho que a gente vai chutar o pau da barraca, a gente vai discutir, acho que bem umas 2 horas aí, porque tem muita coisa para discutir com vocês, então a gente vai falar esses estudos que falamos hoje, os que a gente falou ontem, mas a gente vai aprofundar ainda mais, então você não pode perder essa mega revisão do Congresso Americano de Cardiologia, American Heart 2024. É isso, partiu, vamos cobrir outros estudos. Simbora.